Olá, amigos. Estamos começando mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Este programa vai ao ar pela AltV, todos os dias ao meio-dia, pela TV aberta, às 17 horas, pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Então, é uma rede de comunicação importante. Para o pessoal que vê pelo YouTube, eu peço que se inscreva no programa e dê um cliquezinho naquele sinalzinho que aparece. Isso ajuda bastante a nós aqui. Hoje eu tenho o prazer de estar recebendo o meu amigo Pedro Horta, que é advogado. Aqui está dizendo o seguinte: palestrante, conferencista, jornalista e professor. Mas depois a gente vai falar um pouquinho de cada uma das suas atividades. Tá bom? Você está bem, Pedro? Maravilha, uma honra, sabe, Fausto, estar contigo e vendo que você sempre protagonista, né? Jovem sempre, empreendendo, sempre uma boa notícia, né? Como há mais de 40 anos aí que a gente aprendeu a se alfabetizar lendo as tuas boa colunas. Notícia você não esquece, hein? Foi em 92. A tua coluna, que foi quando eu lhe conheci, né? Pessoalmente, e desde lá a gente nutriu uma amizade grande. E você sabe que isso aqui é um marco para mim, né? Porque eu já em cargos de assessoramento político nessa época, mas a primeira entrevista mesmo para quem eu dei, sendo uma entrevista comigo, foi para você. Que bom, que bom. Então, para mim, você sempre foi e será uma boa notícia. Obrigado. Você é casado? Sou casado. Nome da sua esposa? Sou casado com a Roberta Tormena. E os Horta, filhos? E tenho as filhas gêmeas Laura e Valentina. Todas com idade já ou não? A Laura e a Valentina são gêmeas de 17. São gêmeas? São gemelares. 17 anos. Como diz o duas. italiano, gemelli. É uma alegria, né? É uma alegria. E você é filho de um ex-amigo meu também, Verdade. que é o José Godoy Horta, né? É verdade. Procurador, advogado, procurador, e eu sempre tive muito contato com ele. E agora tenho com você. Sua mãe se chamava Valderez Vilar Godoy Horta. Verdade. Não, Godoy. Não, Godoy. O Godoy, a família Horta é uma só, Godoy ainda tem ramificações, mas deve ser primo dele. com certeza. Mas não tem problema nenhum, viu? Ele Não sei boa pessoa. Se ele for do circuito das águas, então dá para cravar. E ele é boa pessoa, seria um bom primo. Um bom primo, né? Professor de Direito. Onde você continua sendo professor? Não, na verdade, eu dei os cursos jurídicos, eles estão se remodelando no país, né? Eu também precisava dar uma equalizada e fazer um download aí para dar uma modernizada nisso, né? Seguindo o seu protagonismo, né? De estar sempre se reinventando. Então a gente, de tempos em tempos, dá uma parada de dar aula para se reinventar, né? Olha que bacana. Bons tempos de Damásio aí, que foram quase 2 décadas, um grande aprendizado, equipe muito boa. O professor Damásio nos deixou, mas que me oportunizou, né? Grandes momentos lá. Ele foi protagonista dos cursos jurídicos aí no país, de preparatórios, viajando o país inteiro. Hoje, nos tribunais aí do país todo, você tem juízes, procuradores, promotores, não tinha barba. Você comecei viveu cedo lá. Muito tempo na Assembleia Legislativa. Vivi muito tempo, trabalhei na Constituinte, trabalhei com o deputado Júlio Marcondes de Moura, que tem uma história interessante, o Julinho, sabe? Ele foi deputado estadual 3 vezes, prefeito de Garça, 2 de Álvaro de Carvalho e uma de Júlio Mesquita, de 3 cidades distintas da mesma região, que é aquela região de Marília, né? Seria a região oeste de São Paulo, né? Sim. E depois eu fui trabalhar com um deputado que é deputado até hoje, que é o Barros Munhoz, o Zé Antônio Barros Munhoz, na região dele ali de Itapira, Circuito das Águas, sim, que é o Totonho Munhoz, né? Totonho, amigo de sempre. Amigo de sempre. Um excelente orador, né? Orador, palanqueiro de primeira. Palanqueiro. É muito bom. E você também trabalhou no Banespa, antigo Banespa? No Banespa foi um tempo muito interessante, porque foi uma empresa que ela deu na área de serviços públicos, né? Ela é uma empresa extremamente lucrativa e que permitiu que o Banespa tivesse um balanço extremamente positivo depois, inclusive, para a privatização, com a federalização e depois
o regime de privatização. O governador, então, na época era o Fleury. Era o Fleury, né, nesse primeiro então, minuto. Foi na época que eu fui secretário? Que você foi secretário de Estado. Mesma época. Foi um bom período. Depois, na Assembleia, fizemos a CPI do Banespa. Dos Correios. A primeira do Banespa, na Assembleia. Do Banespa. O Barros era o presidente, eu acabei secretariando a CPI. Fizemos em 21 dias. Sim. Isso deu uma radiografia, entregamos para o governador eleito à época, que deu realmente era o Covas. Bom. Deu um resultado bom. O Banespa, naquela época, entrou num regime de administração especial temporária, que é o RAET, porque o banco ele não entra em recuperação judicial, tampouco falência, né? Que pese que naquela época não existia o sistema de falência. E isso fez com que o governador pudesse manejar muito bem o que fazer com o banco e não ter que, vamos dizer assim, ficar vendido na gestão do banco, ele que entrava, tomava posse naquele minuto. E acabei no segundo governo dele, trabalhando na Secretaria da Agricultura com o João Carlos de Souza Meirelles, que é uma pessoa adorável, né? Um politécnico, foi vereador na capital 2 vezes. E tenho contato até hoje. João Carlos Meirelles eu conheci bastante também. Você, olha, que carreira que você teve. Você é jovem ainda. Estamos indo para metade para cima de 5 décadas, né? Mas, você sabe, eu comecei muito cedo, né? Eu andava com meu pai desde pequeno. E eu sempre gostei da vida pública, de estar do lado, de acompanhar. Então, isso fez com que a gente até acabasse amadurecendo cedo, né? A vida pública sempre me encantou, né? Uma coisa que... O meu pai ele sempre dizia que é um bicho que você tem que nascer, né, com aquilo, né? Mas você vê, isso daqui era uma cerimônia. Você vê que interessante, meu pai e minha mãe, né? Isso aqui era uma cerimônia de um título de cidadão em Duartina, que foi o primeiro que ele recebeu. Na época o prefeito era até Gilberto Alonso, cuja mãe era Godoy, hein? Em Duartina. Em Duartina. Foi o primeiro que ele recebeu em 1983. Aí eu tenho boas lembranças. Foram mais de 200 de títulos que meu pai recebeu. Aí você era bem novinho. Bem novinho. Aqui eu estava com 11 anos de idade, mas já acompanhava. E o que eu tinha na mão ali é uma máquina fotográfica, porque eu fotografava todos os títulos de cidadão do meu pai, as coisas, eu ia. Então a gente já acompanhava, né? Porque eu tinha muito medo do fotógrafo não fazer isso aqui. Isso aí foi em Pilar do Sul, porque eu estou vendo o prefeito aqui, o ex-prefeito de Pilar do Sul. E depois ele voltou a ser prefeito e tal, e a gente numa inauguração de obra aí. Eu estou do lado do meu pai, que já maior, já perto da campanha de 86 para governador. E aí você foi tomando gosto pela política, inclusive. Meu pai era um bom palanqueiro, sabe? Não é porque era meu pai, mas ele era um bom palanqueiro. E na época estudantil dele, ele foi orador do FEC. O FEC era a Federação Estudantil de Campinas, que foi um embrião da Uni. Palanqueiro que ele fala é o político que gosta que é bom orador, né? Então, e aqui em São Paulo são vários, né? A gente conhece vários. Tem bons, tá em falta os bons tribunos, né? O bom tribuno é que sobe na tribuna e fala, o Michel Temer, moço, ele não tinha nem sido deputado. Esse do meio é o Pedro Lombardi, foi presidente do Departamento de Obras Públicas. E você ali também? E eu também. Isso daqui foi em Tietê, que é a cidade do Michel Temer. Nós fomos inaugurar uma obra em Tietê, ele foi convidado, era secretário da Segurança, ele nem tinha sido deputado, nem passava na cabeça dele ser deputado aí à época. Ele é o procurador do Estado, doutor Michel, tem o privilégio de ter contato até hoje com ele. Você tem uma história, embora de pouco tempo, com a Regina Duarte. A Regina Como é que foi esse... A Regina foi uma coisa muito interessante. Eu até, por conta da minha histórico em Secretaria da Agricultura, de Ministério da Agricultura, eu com a Regina, no paralelo, você vê como a vida é interessante, os astros, né? O meu pai sempre dizia, isso até é um bom legado que a gente deixa para todos que eu peguei. A política é para... quem gosta, você vai achar muita gente, ele dizia. Sabe, aí você já peneira bem. E pode. O poder é o seguinte, você só pode ocupar um cargo público, que é aquele que você pode ser demitido, aquele famoso cargo de confiança, que a gente trabalhando na pandemia, olha que loucura, na casa da Regina. Ninguém parou de trabalhar. Se você tiver profissionalmente algo a se fazer, se você for demitido. Para que você não tenha que pegar caneta
e fazer algum ato involuntário, ou que você não queira, ou errado, para se manter, olha, fiz isso porque eu tinha que pagar a escola de filho. Tal. Então você tem que ter um escritório, você não faça nada que vai contra a moral e a ética e o que é correto na vida. Então, eu sempre tive o escritório. A Regina foi um capítulo da minha vida. O escritório, ela foi nossa cliente de advocacia. Você teve boa vivência com o Bolsonaro? O Bolsonaro é uma ótima vivência desde o tempo que ele nem sonha ser presidente da República. Eu trabalhei na Câmara dos Deputados em algumas edições e ficamos muito intensos numa edição que eu trabalhei na Câmara dos Deputados com o Celso Russomano. Fiquei muito amigo do então deputado Jair Bolsonaro. O jeito, a similitude, as tiradas de bom humor e o fato dele ser palmeirense. Coisa que eu sou hoje membro do Conselho Deliberativo do Palmeiras. E a gente se aproximou demais. Aqui o Celso Russomano... Isso foi num debate, quando eu assessorava. Atrás você vê o Gilberto Nascimento, que naquela eleição o partido dele nos apoiou. Você trabalhou com o Celso também? Trabalhei com o Celso. O Celso era um particular amigo, o pai dele, doutor Ubirajara, meu colega advogado. E acabou que a gente, em determinadas eleições, apoiou o Celso. E na última que o Celso elegeu deputado, o Celso elegeu deputado federal, o pai dele já estava adoentado e o pai dele costumava ajudá-lo muito. E ele pediu que eu ajudasse o Celso. A gente acabou ajudando ele. Como a Câmara tem uma questão institucional, ele acabou me nomeando no gabinete. Foi um período muito bacana, um ciclo muito bacana de trabalho que a gente pôde ver. Inclusive, eu tinha muito medo. Até lhe confesso que o Celso fosse um personagem. E eu já tinha uma boa amizade com o pai, uma estima por ele. O pai me adorava demais, eu o pai dele. E uma amizade gostosa com o Celso, a ponto dele ajudar a fechar a tampa do caixão do meu pai e a tampa do caixão do pai dele. E falar, será que é tudo isso mesmo? Mas é mais do que você imagina, Fausto. É um ser humano realmente fora do comum. Ele é capaz de estar com o presidente da República, alguém com problema de saúde, ele para, conversa com o presidente da República, vai tentar ajudar a pessoa com problema de saúde. Realmente o Celso é diferenciado. Foi um período, um ciclo gostoso. Mas ciclos tem que se acabam, né? Porque a vida pública... o tema dele é interessante, né? Defesa do consumidor. Porque hoje em dia todo mundo gosta de... a maioria aí das pessoas de enganar os outros, né? E criar problemas, comprar carro que 3 dias depois descobre que tem problema no câmbio, etc. A gente vê ele sempre na TV Record defendendo a população. Ele presta um belíssimo serviço à sociedade, viu? Porque não só na defesa do consumidor, mas eu acho que o grande legado que o Celso deixa é que as pessoas têm direitos. Então, vendo que dá certo no consumidor, ele vai buscar outros direitos e como buscá-los. Eu acho bem interessante, muito importante, e eu sinto até honrado de ter podido contribuir com bons capítulos dessa história e desse ciclo do trabalho que ele fez no país, né? E voluntariamente, sempre que ele precisar, ele sabe que a gente está ajudando lá no Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, a INADEC, que é uma coisa que ele toca com muita maestria, com muito serviço prestado. Eu lembro que até a época que eu estava mais próximo, já tinha sido mais de 400 mil atendimentos. Competente. Ele é muito competente, faz com muito carinho. Como é a sua convivência com a família sua? Convivência excelente, a família é muito junta, Você né? Muito unida. Acorda cedo? A gente acorda cedo. Hoje eu tento manter uma agenda. Os filhos ainda moram com você? Todos moram. Eu tento acordar às 5 horas da manhã, porque é a hora que elas começam a arrumar para ir para a escola, né? Para vê-las e tal. À noite, às vezes, por conta de compromissos, fica pior, né? Mas a gente tenta ter esses momentos. Brasília consumiu demais, 3 dias da semana. Domingo é sagrado. Sagrado, sábado e domingo. Mas isso já tive... saiu de moda, né? Fora as 8 CPIs que a gente fez, ameaças de morte, reequalização aí na CEAGESP que devolvemos para o estado de São Paulo, que eu fui muito ameaçado. Eu lembro que eu saí de 2 carros para um blindado. E ficou para elas ou para andar. Realmente combater o que é ruim é difícil na vida pública. A gente tem uma história interessante, mas o dia a dia... Eu lembro que o tráfico de droga dentro da CEAGESP, com um delegado preso numa operação com a polícia, que dava cobertura de Osasco, bingo das colombianas, venda de mercadoria. Isso foi uma missão que o Temer me deu, a gente fez.
e até o atual vice-prefeito deu continuidade ao que a gente tinha feito. O atual Você coronel que é pretende vice-prefeito. voltar a se eleger vereador, deputado? Você sabe que até uma coisa qual bem... é a sua meta? É uma coisa bem interessante, né? Até eu tinha prometido que eu não saí do escritório, e não saí mesmo. Na última eleição fui candidato a vereador pelo Progressistas, e acabou que a gente atingiu uma suplência. As suplências, elas tiveram votação baixa, engraçado isso, todos os partidos. O eleitor preferiu descarregar milhares de votos em meia dúzia de candidatos, então o suplente, mesmo com voto baixo, ficou numa suplência baixa. Sim. Baixo pela tradição. Mas como São Paulo teve 55% de votos em branco nulo, então o pouco voto virou suplência baixa. Então, de prima facie, tinha ficado na 8ª suplência. Já há 4 vereadores que na prestação de contas descumpriram letra expressa literal, e eu ingressei com uma ação realmente, até como professor eu não podia fazer diferente, ensinar e não fazer na prática o que eu ensino para os meus alunos em direito eleitoral. Há cassação de diploma por afronta à lei expressa, que o tribunal não vai ter como fazer, até porque eu vou sustentar oralmente aqui, e se não conceder aqui no TSE. Então a gente já migrou para a 4ª cadeira, e há 2 casos diretos de impugnação, uma por assunção de dívida de campanha extemporânea, pela primeira suplente do nosso partido, e um da segunda suplente. Devo ficar na segunda suplência, no final desse molho todo. E temos 4 vereadores que eu penso que vão ser candidatos, 3 pelo menos a deputado vão, com grande chance 2. Então há uma possibilidade, se o plano divino achar que a gente deva ser vereador, e aí a gente compatibilizar. E há muito tempo ainda, né? A gente está no comecinho dessa nova legislatura. Se isso acontecer, né, todo esse jogo de forças, e Deus sabe o que é melhor para a cidade de São Paulo e para nós também, né? A gente for um instrumento disso, a gente acaba tendo 1 ano e 8 meses aí de exercício de mandato para a cidade de São Paulo, né? Vamos torcer para isso. Você sabe que o Alckmin, ele fala uma coisa que é muito interessante, né? A política, milhares de maneiras de você fazer o bem e contribuir sem exercício de mandato, né? Então, o mandato, você sabe que hoje não é uma coisa que faz diferença, né? Política, se vier, você exerce em qualquer lugar, né? É um exercício diário da vida pública, né? É a construção de pontes de diálogo, não muros. É mais aperto de mão e menos inflexão. Você é a favor ou contra ideias, né? É isso que está faltando na vida pública. Sim. Por isso que eu me considero um cara de centro democrático, porque onde você tem um radical de direita, você tem um cara da confusão, radical de esquerda, você tem um cara da confusão, e o que a população precisa é alguém da solução. E a gente se coloca para isso. Eu ia perguntar para você, como é que você está vendo a política federal, no âmbito federal? A política federal, eu acho que é uma grande coxa de retalhos, e está faltando um grande comandante para articulação política. Há tempo de se fazer um freio de arrumação. O Congresso precisa pegar temas e legislar, que acaba deixando o Supremo Tribunal Federal legislar e fazer as interpretações, e aí, por ter a letra fria da lei que ser interpretada, acaba invadindo um campo político e dá esse desarranjo institucional por completo. Muita narrativa e pouco trabalho. Então, aconteceu agora para fazer um recorte o INSS. Não adianta ficar chorando quem foi, quem não foi, quem fez, quem não fez. É ir de frente. Um pequeno exemplo, um pequeno recorte, eu pego cargos que eu já ocupei, que você pega tudo quebrado. Negativo, principalmente a questão do abastecimento, que foi um recorte interessante na minha vida, que é segurança alimentar. O que você vai fazer com aquilo ali? Vai chorar? Não, você vai apontar culpado. Primeiro você põe a casa em ordem. E daí agora enfrenta de frente. Eles têm que enfrentar de frente. Não é a primeira vez que a gente vê. O Bolsonaro, ele já tinha, eu lembro que eu estava no governo federal, no Ministério da Cultura, ele já tinha um desenho, ele fez uma suspensão de várias atividades ali e investigação. Isso começou a dar um alerta com o Bolsa Família, que dava cruzamento de dados. Você percebia que tinha gente que não tinha compatibilidade para isso. Começou a cruzar os dados. Agiu rapidamente. Nós mesmos do Ministério da Cultura, como tinha programas de repasse, a gente deu a contribuição que a gente poderia dar. E começou ali
a se fazer. Então hoje, o que o Brasil precisa é menos narrativa e mais ação, né? Depois você vai apurar as responsabilidades, tem Tribunal de Contas da União, tem Ministério Público para fiscalizar, você tem as comissões do Congresso Nacional que podem, de fiscalização e controle, que faz isso daí, ataca o problema de frente e depois parte para as responsabilizações. É assim que tem que ser feito, né? Sem muito alarde. Agora, é hoje menos você palanque. toca o seu escritório. Hoje toca o escritório, logo depois me preocupei com um tema da cidade, das grandes cidades, que impacta num todo, em questão de violência, em questão de saúde, que é a mobilidade urbana também. Então acabei fundando um Instituto Brasileiro de Direito do Trânsito, né? E uma coisa que sempre me deu muito prazer, que a gente fazia de um modo meio informal e acabou o destino convergindo aí com várias pessoas, e por deliberação e vontade do sócio do clube, que eu pertenço, né, muito desde criança, é o Palmeiras. Eu acabei sendo eleito conselheiro na pandemia da Sociedade Esportiva Palmeiras, e agora, recentemente, numa avaliação do sócio ao nosso trabalho, a gente acabou dobrando de votação e sendo reeleito conselheiro da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Sempre com aquele olhar de defesa e a favor do Palmeiras, né? Do Palmeiras você vai uma vez por semana, pelo menos? Mais que isso. Como até. são as reuniões Hoje até mais que isso. A reunião do conselho é trimestral e algumas extraordinárias. Mas eu sou frequente no clube, né? Eu tenho jogado pouco futebol lá, até por atividade do escritório, com medo de machucar, aquelas coisas todas, porque eu até brinco, né? Eu sou um goleiro da categoria subóbito. É, né? Goleiro? Sou goleiro. Então tenho jogado menos, né? Quando o time perde, a culpa é sempre do goleiro, né? Sempre do goleiro, né? Mas você sabe que no Palmeiras, como tem a tradição dos bons goleiros, né? Então a gente se escuda e se espelha na questão do Leão, né? Que tem um gênio muito forte, né? Então ninguém trisca muito com goleiro lá no Palmeiras, sabe? Os goleiros têm uma tradição de gênio forte lá no clube. Mas é bacana. Esse daí é o nosso time do campeonato interno, que é o Parma. O time pode levar os nomes dos times italianos. Cada hora a gente faz com um jeito. Você não para, né, Pedro? Você está sempre em atividade, né? Seus exemplos me inspiram, né? Porque você também não para. Você é empreendedor, tem que seguir o mestre, né? Que a gente se espelha, né? Esse aqui é o César Maluco, no dia de jogo do Palmeiras. Camisa da nossa última eleição. O César trabalhou na minha campanha para vereador em 92. Foi. César Maluco. Esse é o Barbella, que jogou no Lemense. O da esquerda, né? O Lemense na fase de ouro, no Caxias. E da direita parece que eu conheço, é o tal de Pedro Horta, né? Sou eu. Esse aqui é da chapa nossa da campanha presidencial, teve uma votação Quantos interessante. conselheiros são? 281 conselheiros. 281, Bastante, 180 são a voto e os vitalícios. Essa é uma bandeira que a gente defende, a taça do primeiro mundial. 1951, porque é o primeiro torneio que participaram todas as ligas existentes ligadas à FIFA. Por isso que chama o Mundial do 52, não é, o 3 não é. Mas, querendo ou não, isso é validado por ata da FIFA. Na época do Blatter, o conselho da FIFA validou. Podia não ter validado, mas validou. Sim. Sei que é distante, mas foi. Vai fazer o quê, né? Como esse torneio cada hora muda. Agora uma hora é Toyota Cup com 2 jogos, outra hora é um big torneio. Agora o Internacional vem aí, né? Em junho. Agora em junho e julho, até interessante, um torneio sim, intercontinental, uma Copa com 25 clubes, acho que são 24, né, clubes. Então é bem interessante, eu acho que... Você é fã do Abel ou não? Você sabe que eu acho o seguinte, a soma das partes é muito maior que o todo, né? No esporte coletivo você não pode ter muita idolatria, mas eu acho que ele a equipe, ele conseguiu fazer vindo da Grécia, ele conseguiu fazer um intercâmbio muito grande, há que se saudar muito o Cebola, que já estava lá, ele foi auxiliar técnico do Dunga, ele assumiu a equipe naquele interregno da saída do Luxemburgo. E o Cebola é um cara que conhecia o elenco, conhecia a borda do campo, então fez a transição muito rápida para o Abel e continua no elenco técnico. O Palmeiras tem um núcleo de
que a gente chama família Palmeiras, né? Que é tecnicamente pela CLT é o funcionário, que é muito bom. Forma muito atleta. Né? Forma muito atleta. Eu acho que teve um olhar que vem desde o tempo do Arnaldo Tironi, quando ele na diretoria de futebol tinha o Savério e o Friso, eles começaram a profissionalizar o funcionário que ia trabalhar lá. Então ele começou a fazer os cursos, e aí o Paulo Nobre vem e também qualifica e requalifica esse profissional e começa a investir na base. E aí, quem é melhor, o Paulo Nobre ou o atual presidente? Todo mundo dá o seu tijolo de contribuição. Eu acho que todos os presidentes que lá passaram, ninguém acorda, quer ser presidente do Palmeiras e acorda para ser um mau presidente, né? Você pega, por exemplo, o Mustafa Contursi, teve uma vida longeva como presidente do Palmeiras. Ele foi o mais longevo, 12 anos e 18 dias. Mas até com o Faquina, que teve 12. O Mustafa, ele fez o futebol profissionalizado com a Parmalat, um sistema de cogestão e cogestão. Né? Então foi com o Brunoro como gerente de futebol. Então ele deu um passo importante, foi um símbolo importante para o Palmeiras. Você pega o Tironi com essa profissionalização. Mas o Tironi, o Palmeiras foi rebaixar, mas ganhou a Copa do Brasil ao mesmo tempo. É uma idiosincrasia, mas ele fez esse trabalho do profissional. Eu acho que o Paulo, ele traz o profissionalismo. Acho que a grande marca do Paulo é ter agregado valor à marca Palmeiras e o estádio. E aí foi dar andamento ao que o Beluso e ao Della Mônica fizeram de ter e dar a marca de cessão de uso da superfície do estádio, porque o estádio é nosso, o terreno é nosso, mas é o uso da superfície ao concessionário que lá explora, que isso fez com que nós tivéssemos uma arena, isso traz valor ao clube, agrega valor, que são hoje das mais modernas do mundo, para eventos musicais e show, que eu digo que evento musical e show é quando o Palmeiras joga, né? A gente que é palmeirense, mas assim, eles trouxeram isso. Então todo mundo dá a sua marca. Eu acho que o atual presidente do Palmeiras, ela ainda antes de ser presidente, ela acredita no projeto do Paulo Nobre, faz um bom patrocínio. Depois, não é culpa dela, o próprio presidente que vem depois, ele renegocia no mesmo parâmetro e ficou estanque. O primeiro realmente foi uma quebra de régua do mercado, subiu a régua, mas a renegociação não foi tão boa dele, renegociou nos mesmos parâmetros. E agora esse passo maior, e foi até um minuto de contribuição, alguns acham de inflexão, outros me chamam de oposição por ter feito isso. Quando eu pedi a cópia do contrato de patrocínio, a gente acabou sendo dado à imprensa essa cópia pela pressão nossa, se mostrou que esse contrato ele era igual ao primeiro, sem nenhum acréscimo, e teve que abrir o contrato, e hoje nós temos aí em soma de marcas uma possibilidade de 320 milhões, quer dizer, cresceu 4 vezes. Então, todo mundo deu sua contribuição. Eu acho que a inteligência da presidente é continuar o trabalho profissional que vem desde lá de trás, das categorias de base, o trabalho com uma equipe montada, que vem de todos os presidentes. Eu acho que isso é uma grande inteligência. Cada um dá o seu papel, né? Você vai aos jogos, não? Vou a todos os jogos. Vou sempre ali eu tenho o Plano Avante, né? Nosso sócio do clube, eu compro os ingressos e a gente acaba indo, né? Porque até por essa posição fiscalizatória acabei tendo uma retaliação de ingresso. Então eu não posso comprar nem na área de conselheiro, mas são coisas aí que eu também não fui conselheiro por causa de ganhar ingresso, né? Então, essa arena do Palmeiras, que é maravilhosa, né? Que benefícios você acha que trouxe para a cidade de São Paulo? Olha, ela calhou de um modo muito positivo, né? Porque nós tínhamos um prefeito na cidade que era o Kassab, um engenheiro politécnico. Sim. Tínhamos na Secretaria de Esportes do Estado, que lhe sucedeu com uma mesma matriz, um jornalista que entendia de esporte, que era o João Marcelo Fiorese Gonçalves, que era deputado estadual na época. Então, esse blend ele trouxe o quê? Pensar um estádio, mas pensar a cidade como um todo. Sim. Plano de mobilidade urbana, que era uma coisa que não existia quando se fazia algo grande para uma cidade. Um plano de como que o torcedor consumidor iria ter um estádio para consumir o serviço
que aquele estádio poderia prestar. Já estávamos na era do Código de Defesa do Consumidor, cujo relator, inclusive, foi o nosso querido, hoje vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, projeto de lei mandado pelo Collor, e o Alckmin que foi o relator desse projeto, e hoje muito bem propalado e propagado e defendido aí pelo Russomano, que também é colega jornalista, deputado Celso Russomano, e detalhes que impactaram realmente a cidade. A cidade começou a ter um viés de um turismo de negócio, que o turismo, eu lembro o João Marcelo naquela época falando, que o turismo gera 7,5 vezes mais emprego do que qualquer outra profissão. E quando você faz esse blend de todo, cultura, turismo, esporte, mas tem que pensar a cidade como um todo, o impacto que isso traz para a cidade. Então você traz uma cidade urbana, e uma casa de shows maravilhosa. E você traz uma casa de shows maravilhosos, que para nós palmeirenses, como você, Fausto, é quando o Palmeiras joga, e os eventos musicais. Mas a gente joga lá em Barueri, está tudo bem. Na verdade, quando tem os eventos musicais, né, é uma das opções, né, de jogar lá em Barueri, que é um arrendamento lá feito pela prefeitura, através de certame licitatório para uma das empresas que coincidentemente é da atual minha colega de conselho e presidente da diretoria executiva. Teremos outras opções, você vê que o Palmeiras puxa a fila e foi protagonista com esta questão do estádio. Portuguesa hoje de Desportes safiando para fazer uma retrofitagem do estádio dela, Canindé, que é o famoso estádio Oswaldo Teixeira Duarte, que foi colega. Que eu conheci pessoalmente. Eu também, fui vereador na capital, o famoso ATD. Tem projetos, aí saiu a própria, na mesma época que a do Palmeiras, o próprio estádio do nosso histórico mais adversário, que é o Corinthians. Saiu o Santos hoje pensando, fazendo a mesma vertente um estádio. Então veja que esse protagonismo trouxe um outro olhar, um outro recorte e gera milhares de empregos. Além de trazer o foco para São Paulo de uma grande metrópole. Os problemas vêm, mas o prefeito enfrenta de frente. O Palmeiras ele paga uma operação em dia de jogo, porque a bilheteria é nossa, eu tenho o poder de entender tudo isso como conselheiro do clube. Paga a operação do CET, paga a operação da polícia por boleto, para ajudar a ter uma operação de inteligência. Lembro que, ainda quando era gestor de uma grande central de abastecimento na capital, a gerência do CT, ela ia dessa central de abastecimento, eu brincava do dever à devoção até o Palmeiras. E a gente ajudou. O diretor de arena na época, que é conselheiro conosco até hoje, o Roberto Silva, e a gente ajudou a fazer esse desenho de mobilidade urbana para que o Palmeiras tivesse, em dias de jogos, meia hora de desmobilização do estádio. E é o que acontece. O CT faz um trabalho primoroso, a Guarda Municipal junto, que eu tenho um carinho gigantesco pela Guarda Municipal que foi feita ainda histórico dela no governo Jânio Quadros. O prefeito quer mudar para a polícia municipal e não está conseguindo, né? Veja só, o prefeito está sendo protagonista de uma coisa inteligentíssima. Eu tenho o privilégio de uma das ações mais importantes, eu ser advogado do Sindicato da Guarda Municipal. Aliás, faz um trabalho brilhante. Inclusive na Cracolândia, o protagonismo do desenho de manter aquilo em ordem é da Guarda Municipal. Há um projeto no Congresso Nacional, o PLC 57, que eu defendo, que é a equiparação da Guarda Municipal às forças de segurança. Defendo com unhas e dentes, o Congresso tem que legislar. Essa equiparação faz com que seja uma força complementar de segurança, mas também traz as equiparações salariais. A gente tinha antigamente a Guarda Civil. A Guarda Civil. Lembra? Ela nasce, a Guarda Civil Metropolitana, ela nasce do quê? A Guarda Civil do Jânio, que até leva o nome do plenário, Oscar Pedroso Horta, e de um plenário da Câmara Municipal, era o seu secretário. Eles fizeram a guarda no Estado. Com as forças de polícia civil e militar, e veio a polícia militar, a força pública, se extinguiu a Guarda Civil, e quando o Jânio volta a ser prefeito, em 85, da capital, ele refaz a Guarda Civil Metropolitana. A Guarda Civil, que inclusive é a sua mais alta honraria, leva o nome do prefeito Jânio Quadros.
com a modernização da polícia, com a modernização das guardas municipais, veio a CPLC para equiparação às forças de segurança. Porque ela faz um trabalho muito similar e elas se conversam, não é um trabalho desconcatenado. Sim. Então hoje dá para ter essa equiparação, porque isso traz uma projeção para a carreira do guarda civil metropolitano que é necessária, gente. Senão a gente acaba formando o guarda civil metropolitano e perdendo para a segurança privada, perdendo para a polícia militar, perdendo para a civil. Ele tem que projetar aquilo como uma meta de vida que ele tem começo, meio e fim, a carreira dele. E mais do que isso, né? Até acho que alíquotas de verba aí para também fazer a academia da Guarda Civil Metropolitana, que é o passo além, que eu tenho certeza que o prefeito de São Paulo fará, porque o Ricardo foi o prefeito que mais investiu na Guarda Civil Metropolitana. Foi o que mais investiu. E a população precisa muito de segurança, né? Precisa muito. Pedro, e a Guarda faz um trabalho primoroso. A segurança pública, a presença do Estado é importantíssima. Você anda sozinho hoje em algum bairro, em alguma rua, pela calçada? Pela calçada é muito difícil. Sempre, se tiver que fazer isso, é com muito medo. Pois é. É com muito medo. Antigamente, a gente morava, sou de Santo Amaro, né? Morava numa rua onde a gente colocava, no fim de semana, a mesa na rua e o pessoal se reunia. Eu peguei isso no Brooklyn. Com as crianças e tudo mais. Eu peguei sem problema nenhum agora. Vai fazer isso hoje. Eu peguei esse primeiro minuto no Brooklyn, num segundo minuto de a gente deixar a porta aberta. Ia viajar, deixava a porta aberta, porque o vizinho tirava, antigamente você tinha aquela questão da entrega do leite, era em saquinho, e da correspondente, então você deixava a porta aberta. Olha só, hein? A leitura da água e do gás, o próprio leiturista sabia, mês que vem eu vou viajar, vou ficar tantos dias. Ele abria a porta ali não tinha a porta principal, mas abria, sabia que você estava viajando, voltava, perguntava quando tiver, como é que foi lá a viagem, não sei o que. Hoje, meu Deus, você tem que deixar a luz acesa. Quantos anos atrás você está falando? Olha, não estou falando, coisa de 30 anos. 30 anos. Não é mais que isso, hein? Então hoje, o teu melhor vizinho é o muro alto, a porta fechada, ainda você está atrás dela com medo. Em prédios, hein? Veja recentemente, arrastão num prédio aqui de bairro Nobre de São Paulo, na Zona Oeste, Higienópolis. Outro dia roubaram um carro, furtaram um carro dentro do prédio que mora o secretário da Segurança de São Paulo, que é um homem extremamente preparado da rota. Talvez até para desafiar mesmo. É o desafio, né? A adrenalina do desafio de onde vai chegar, né? Mas eu vejo que a segurança é caminho ruim aqui, tentar desafiar. É um enxugar o gelo, né? A gente vê esse jargão, mas você tem que fazer esse trabalho repressivo, mas tem que fazer o trabalho preventivo de fazer uma política de segurança, que você limpe a área. O que você me fala sobre a polícia prende e o judiciário solta? A grande verdade é que nós temos um código de processo penal antigo. Tem que fazer uma readequação a esse tipo de delito. Mas não adianta também o sistema prisional ser uma escola do crime. Você tem que ter um sistema prisional moderno que readeque e forme o preso para estar reinserido na sociedade. Parece um discurso, um jargão único, mas a grande verdade é essa. Então você tem que ter uma punição maior, mas o Estado também tem que dar uma perspectiva para aquele jovem não entrar no crime e ter oportunidade de emprego, oportunidade de estudo, sistema de saúde. O Estado não pode ser arrecadador. Você é a favor da audiência de custódia? Olha, a audiência de custódia do jeito que ela é feita é um circo, né? É até degradante, né? Porque saber se ele foi espancado ou não. Se foi espancado, o cara também não vai dizer. Exame de corpo de delito, eu acho que é tão grave. Veja só, num caso de clamor, parece que de racismo que nós tivemos no Palmeiras. O vice-prefeito de São José do Rio Preto, esse merece ficar famoso mesmo. Ele faz xinga o Adilson, que é a nossa segurança da família Palmeiras lá. Eu não chamo funcionário do Palmeiras, porque o Palmeiras eu conheço bem a fundo, nós não temos funcionários, nós temos família ali. A CLT que tecnicamente chama de funcionário. Mas o Adilson, por exemplo, ele foi alvo de um crime de racismo pelo vice-prefeito de São José do Rio Preto, que é
num jogo contra o Mirassol. A perícia da polícia me dá que aquilo não foi crime de racismo, que não falou aquilo. Lógico, o Palmeiras, eu cobrei, cobrei informações, né? Não, o Palmeiras já tinha mandado fazer uma perícia independente. Você acha que na audiência de custódia, isso nós estamos falando de um time grande de futebol, com um político que já tinha sido vereador e é vice-prefeito de uma cidade do porte de Rio Preto. Você imagina essas audiências de custódia, aquele que é preso o exame de corpo de delito de alguém que não tem uma notoriedade, como é que vai sair esse exame de corpo de delito? Me desculpa os peritos. Eu fiz o que pude por eles. No tempo do governo Mário Covas, nós desanexamos da polícia e virou uma superintendência independente. Pela porta da frente, né? Mas sai pela porta da frente. Mas há que se tonificar, sim, o enrijecimento penal num primeiro momento. Esse é o repressivo que eu falo. O preventivo, o que é? O Estado reinvestir verbas. Geração de emprego, boa escola, bom estudo. Isso tem que compassar para o cara ter a vontade de trabalhar e não partir para a vida fácil do crime. E ver que aquela vida fácil é o caminho mais curto para encurtamento da vida. É essa conta que a pessoa tem que pôr na balança. Porque o que acontece muito? Você chega, ele vê aquele ponta mais fraquinha da droga, que vende a droga, ele vê o moleque conquistando as menininhas porque ele tem 3, 5 tênis ali de marca, e o outro que vai lá ser uma função mais humilde, começando a vida, ele malemar, ele consegue comprar um tênisinho sem marca em 10 prestações. Então ele vê que a facilidade do dinheiro, você tem que sufocar cada vez mais a quantidade do dinheiro da criminalidade. O Estado está fazendo isso, mas você falou, tem mecanismos de repreensão mais forte, de cooperação. Porque se não tiver, nós estamos caminhando para uma situação muito difícil. Muito difícil. Hoje já está difícil. Já. Você imagina daqui a uns anos. Porque a bandidagem está aumentando, a polícia não consegue. Não consegue. Nós temos um efetivo gigantesco em São Paulo. Tanto polícia militar como a Guarda Civil. Metropolitana. A Guarda Civil Metropolitana, por concurso, o prefeito de São Paulo, acho que está praticamente, se não me engano, já está na casa dos 12 mil ou 13 mil guardas civis. Não estou com precisão, mas está por aí. Então, soma com o efetivo da Polícia Militar. Nós estamos daqui a pouco exagerando com mais forças de segurança, somando todas que nós temos, do que cidadão daqui a pouco. Daqui a pouco vai ficar 1 para 1. Porque hoje o que mais a população reclama é a falta de segurança mesmo, né? Não se vê mais aquelas pessoas passeando com o cachorrinho pela rua, tal, porque chega a moto, o cara na moto, geralmente acompanhado de um outro sujeito, e faz o assalto, mata se for preciso. Para eles isso aí banalizou, né, a morte. Então, não sei para que caminho a gente está indo, mas não acho que está indo para um lugar bom, não. Por enquanto, pelo menos. Deus queira que venham novas ideias, né, Pedro? Novas sugestões para que a gente possa viver uma vida com mais segurança. Verdade. Essa tua contribuição que você dá é valiosa, né, Fausto? Esse caminho, essas oportunidades, esse ponto de reflexão, esse caminho, por mais falsos que a gente caminha e clama, né, no mundo. Então isso é importantíssimo. Eu acho que você dá um canal, trazer essas reflexões, as pessoas que vêm aqui, né, que você relembra, porque às vezes tem muito ainda a contribuir, como você vê pessoas como o Milton Flávio, como o Pinheiro Pedro, como a Edir Salles, que ainda está em exercício de mandato, como o Matarazzo, que foi um excelente homem, conhece a cidade, né, bem mapeada, um cara que conheceu todos os grotões. Aliás, na minha opinião, ele é a pessoa que mais conhece a cidade de São Paulo. Ele tem o perfil técnico, o perfil de quem andou na rua, e tem o perfil de quem conhece a história da cidade, porque a família da industrialização, os Matarazzo, tem uma particularidade da história do Palmeiras também, porque a entrevista dele foi excelente aqui. O André é um dos homens mais preparados que eu conheço.
Ele ali é o empresarial, o técnico, o conhece a realidade da população, anda. É uma pessoa diferenciada, né? Ângelo Andrea Matarazzo. Você, como advogado que é, e com toda franqueza, o que você fala hoje, pode me falar hoje, para o nosso espectador também, sobre o judiciário? O judiciário, eu acho que é tudo um reflexo da sociedade, né? O judiciário, como poder legislativo, é uma caixa de ressonância da sociedade. O legislativo do clamor, o judiciário do conflito. Então, como caixa de ressonância, vem das omissões legislativas, porque o judiciário é um mero cumpridor quando há um conflito da lei de dirimir isso através da execução da lei. Quando o legislativo não cumpre essa função, com o que tem, o judiciário é obrigado a julgar. E quando não cumpre o seu papel, que a gente chama legiferante, o poder legislativo, que é fazer as leis, acaba passando do seu papel e tem aquilo que a gente chama o judiciário do seu ativismo legislativo. E quando passa desse papel, o advogado, na representação do seu cliente, acaba passando do ponto também e vira um conflito político também. E o que está acontecendo? As pessoas não estão conversando mais. Cada vez mais supressão de recursos, quer dizer, está acabando os recursos processuais e cada vez mais o judiciário está se afastando de atender o advogado, de querer que o advogado use do microfone. Cada vez mais ficou frio a relação do judiciário com a advocacia. E agora estão querendo implementar a inteligência artificial. Como a gente não sabe. Então tudo isso cada vez mais fica a letra fria do papel e a frieza de quem está do outro lado. Então os caminhos são ruins. Há que fazer um freio de arrumação. Eu acho que entre a advocacia, que é a mola propulsora do poder judiciário, porque 2/3 dos processos, se fosse fazer uma relação assim, a advocacia que faz, 1/3 é o Ministério Público e o Judiciário, que tem 1/12 do orçamento proporcional, seja da União, seja o Judiciário Estadual do Estado, para fazer justiça. E o comportamento do Supremo de uns tempos para cá mudou bastante, né? O comportamento do Supremo mudou, eu acho que tem que... Invadiram áreas da Polícia Federal, da Câmara Federal. Há que se repensar um pouco dos excessos, né? O Supremo, enquanto guardião da Constituição, uma corte constitucional, não dá para se pensar de modo diferenciado do que é o seu papel real, que extremamente politizado. Eu acho que ali o Marco Aurélio, que foi ministro e está aposentado, tinha uma frase dele quando passavam do ponto onde está a liturgia, né? Não dá para se fazer um debate de plenário. Supremo, né? Não, na verdade, o que ele quer restabelecer, e quando ele faz os reparos, é de como proceder do dia a dia, que o Supremo ele não pode se contaminar pelo holofote da imprensa, que às vezes julga, e nem toda a imprensa tem a qualidade do jornalismo que você sempre fez e propugnou, né, Fausto? Que de buscar antes da condenação a vilanização da pessoa, porque a pessoa está jogando. E eu sempre digo, alguém ao julgar, ele tem que, muito antes de julgar de acordo com quantas curtidas ele vai levar e seguidores ganhará, ele tem que julgar com quantas curtidas ele terá da sua consciência. Então o pessoal está jogando muito, como diz o político do interior, né? O Mário tinha, estou vendo o Mário Covas aqui, que eu tive o prazer de assessorar. Aqui eu era secretário adjunto de Agricultura do Estado, no segundo governo dele. Então, eu costumava dizer a nossa vereadora Edir Salles. Aí você com Edir Salles, o Sérgio Redor. Sérgio de Azevedo Redor. Associação Paulista de Imprensa. Foi teu colega de governo também, foi meu, em determinado minuto.
Ó, o irmão da Edir Salles, Olha, aqui o você outra Calandra, vez aí. o Marcos Kojorovski, né, que foi presidente da OAB de Tatuapé. Quem está apresentando é a Silvia Presta, né? É. A Sônia Preston. Sônia Presta. Sônia Preston. Eurípides Salles, que é irmão da vereadora Edir Salles. Ele foi presidente da Câmara também. Foi presidente, ele aqui, conselheiro ó. do Tribunal de Contas. Meu querido amigo Anderson Catoso, que trabalha na Secretaria Municipal de Esportes hoje. É. Olha aí. Que time, hein? A Até Zenilda. eu tô aparecendo aí nessa Time foto. completo, hein? É. E o que eu ia te dizer? Então, hoje o STF, e acho até que deve-se também dar uma repensada na composição hoje da corte, sabe? Pensar um pouco em mandato. Essa questão da vitaliciedade é um pouco complicado. Você pensar um pouco mais em questão de idade para chegada. Eu digo nessa corte maior, sabe? É uma corte híbrida, mas tem que se pensar melhor. E eu acho que as grandes discussões, a advocacia tem que estar na mesa. Eu acho que é um momento que dá para fazer um freio de arrumação, todo mundo ceder um pouco. E o momento pede do país. Então, isso mesmo. dar um passo para trás para rearrumar, eu acho que é necessário para que o Brasil vá adiante, manter a estabilidade nossa, que a gente sempre teve, constitucional, a hegemonia dos poderes, ceder um pouquinho e caminhar adiante. Aplicar um pouco da dosimetria da razão, né? A gente fala muito da dosimetria das penas nos casos particulares, mas a dosimetria da razão, às vezes, vale muito a pena. Eu acho que a composição o equilíbrio que tem o Barroso é muito bom, o equilíbrio que tem o Herman Benjamin no STJ é muito bom, o próprio equilíbrio que tem o Gandra lá no TST é muito bom. É pegar essas boas cabeças e trazer essa tranquilidade e ceder um pouco. Ô Pedro, você tem algum hobby? Eu gosto de jogar futebol, eu gosto de jogar tênis, né? De vez em quando maratono umas séries aí, né? Tudo lá no Verdão. Tudo lá no Palmeiras. Não, as séries que eu gosto de maratonar de televisão, né? Investigativa, policial. Sim. Até minha mulher me policia muito porque eu gosto de ver muito jornalismo, né? Sim. Você tem grandes documentários aí que valem a pena, né? Qual é o canal que você prefere de jornalismo? Você sabe que, como a gente tem amigo em todos os locais, a Record é muito bacana, a Band, eu acho que faz um jornalismo de qualidade, né? Alguns debates depende de quem está na CNN. Você não está citando a Globo porque realmente a Globo deu uma caída, né? A Globo, você sabe que foi o grande protagonista, carro-chefe, né? Eu trabalhei lá vários anos. Eu sei disso. E realmente a redação perdeu muito da Globo. Eles estão dando uma enxugada na questão de jornalismo, né? Você tem bons momentos e bons recortes, né? E até para fazer uma exceção à regra dos últimos tempos, até assisti esse documentário, tu vem assistindo da Glória Maria, porque é bem interessante, porque a gente lembra do jornalismo raiz, né? Sim. Como era. Sim. Então é bem bacana da redação, lembra daquelas veraneios de entrevista, né? Daí eu lembrei até como era o Aqui Agora, né? Que a gente começa a lembrar do céu. Você falou do céu, também da veraneio, vendo a Glória Maria naquela veraneio da Globo, era veraneio da SBT com o Cavalcante, com o Celso, né? Daquela época lá do Aqui Agora. Eu encontrei o Hugo Sá Peixoto, que foi um excelente cinegrafista na minha época da TV Globo, né? E os anos passaram, fazia muitos anos que eu não vejo, tal, e ele me reconheceu. Então isso deixa a gente muito feliz, porque naquela época era um pouquinho diferente hoje, sabe? Você chegava lá e sabia que a cadeira era sua. Hoje está um pouquinho diferente, a pessoa chega lá e não sabe se está demitida ou vai continuar, né? E hoje não tem aquela busca real da verdade, né? Eles querem um negócio que a gente chama de espeto corrido, né? Você tinha que ter um negócio mais investigativo. Era valorado aquele jornalista, não só da frente da tela, mas que ficava no backstage do negócio buscando a informação, tinha a fonte, conversava. Um pouco disso ainda tem em Brasília, né? Aquelas jornalistas de Brasília. Você conhece o Arby's News?
Conheço o árbitro. Olha o Jânio ali. Um portal que eu tenho já há um pouquinho mais de 2 anos. E, aliás, você nunca escreveu para o árbitro. Não, estou te devendo uma matéria, hein? Está devendo um artigo sobre o que você quiser. Tem uma livre. Vai ser uma honra. Sem nenhum tipo de censura em momento algum, entendeu? Vai ser uma honra. Tá bom? Uma alegria, hein? E eu vou combinar com você. Ele é bonito. Ver se você cumpre mesmo o que você está falando aí. Você é vanguardista nisso, né? Você é vanguardista nisso. Bom. O jornalismo tem muito a aprender. Você sabe, esse podcast eu acho que pode ser um grande vetor aí para o jornalista e toda a imprensa, como grandes aulas aí, não do entrevistado, né? Porque o entrevistado agrega a palma de como você faz a gestão de tudo isso, para as pessoas aprenderem a voltar àquele bom jornalismo, que não importa o formato, a modernidade, dá para se fazer ainda, sabe? O podcast é uma continuação do programa Gente que Fala, que eu mantenho há 24 anos. Né? E agora decidimos ficar apenas com o podcast. Porque é muito trabalhoso. Eram 4 convidados por dia, lembra? Lembro. Você participou várias vezes. Uma honra para mim isso. Então, hoje não. A gente está mais com o pé um pouquinho no freio, fazendo o podcast e fazendo também o Orbis News. E quando aparece a assessoria de imprensa, também a gente não rejeita. E vamos em frente. Isso que é bacana, né, Fausto? Sensacional. Você sabe que, até para te dizer, né, o jornalismo prescinde de você e das tuas aulas sempre, para essa safra nova que está chegando aí. Eu acho que o jornalismo, você pode ter a modernidade que for, mas tem que ter as premissas e bases do investigativo, porque hoje isso prolifera muito rapidamente, mas a notícia mal informada, você pode acabar com a vida de uma pessoa assim. A vilanização da notícia hoje é um negócio muito perigoso. Perigoso. Pedro Horta, foi um prazer imenso ter você aqui. Uma honra gigantesca aí, viu? Conversando. A gente vai ter outras oportunidades de estarmos juntos. Para mim é sempre uma honra, viu, Fausto? Eu saio renovado sempre que eu te vejo, sabe? Muito obrigado. Desse legado que você nos dá, esse ensinamento que você nos dá. Saiba você que você no jornalismo, na vida da gente, você é vitalício e pode ter certeza eterno, Tá bom, viu? Tá bom. E o espectador nosso, muito obrigado pela audiência mais uma vez e amanhã estaremos de volta, tá bem? Um abraço a todos.